Common European Framework of Reference, ou, no português mais claro, Quadro Comum de Referência para Línguas. Esse é um conteúdo que tem aparecido cada vez mais na parte de conteúdos programáticos dos editais de concursos públicos para professores de língua inglesa. Entretanto, temos visto poucas questões. Mas uma vez que esse conteúdo aparece lá no conteúdo programático, é sempre bom a gente ter um vídeo, mesmo que ele seja um vídeo pequeno, para trazer esse assunto aqui, para fundamentar e ajudar nos seus estudos, caso você venha a ter contato com esse tipo de conteúdo na sua prova. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos ver o que é esse Common European Framework, para que ele serve, como ele é constituído e, principalmente, como que ele é cobrado nas questões de concursos públicos. Então, o que vem a ser o Common European Framework, ou no português, claro, Quadro Comum de Referências para Línguas, tá? Ele é um padrão europeu internacionalmente reconhecido para descrever habilidades linguísticas ou a proficiência de um idioma. Karine, não entendi nada. Calma, vou te explicar. Para você entender melhor, eu vou precisar voltar um pouquinho na história para a gente lembrar ali a época de 1980, mais ou menos, quando começaram a surgir as negociações e surgiu o primeiro bloco econômico, que foi o Bloco Econômico Europeu, aonde eles criaram a União Europeia, o Conselho Europeu e a Comissão da Europa, né? Quando eles criaram esse bloco econômico, mas se depararam com um desafio muito grande da diversidade linguística que existe no continente. Como que eles iriam, então, promover o desenvolvimento se eles teriam uma dificuldade de comunicação entre os cidadãos de cada um dos países, não é mesmo? Porque tem país com língua portuguesa, língua francesa, espanhola, alemã, italiana e por aí vai. Bom, esse assunto era tão importante que a Comissão Europeia criou um grupo só para tratar de políticas linguísticas dentro ali da comissão. E esse grupo de políticas linguísticas, né, com o objetivo aí de, então, promover o multilinguismo dentro do bloco, eles criaram um documento que passou a ser um documento orientativo, normativo, para os países que faziam parte deste bloco. E esse documento teve tanto sucesso que, ao ser visualizado, né, por outros países, quando os outros países ou os outros continentes tomaram conhecimento, passaram a adotar esse documento. E esse documento é adotado, inclusive, aqui no Brasil. E ele é um documento que ele é adotado não somente para a língua inglesa, para as outras línguas estrangeiras também. E qual é o objetivo desse documento? Para que é que ele serve? O que é que ele traz de útil para a questão dos conhecimentos linguísticos? Ele foi um documento que ele foi criado para proporcionar uma base comum para a elaboração de programas de ensino de língua, bases curriculares, exames e livros-textos por toda a Europa. Então, ele tinha esse objetivo de servir como referencial para a elaboração dos cursos, dos currículos, para a organização dos conteúdos dentro dos livros. Por quê? Porque ele trazia ali dentro do seu corpo uma divisão sobre os diferentes níveis de competência de uma língua. Esses níveis eles foram divididos em 3 níveis e esses 3 níveis em 2 subníveis. Cada um desses níveis tinha como objetivo estabelecer a competência mínima de comunicação para o sujeito em cada um desses níveis. E passava a ser adotado também dentro ali dos testes, né, de proficiências internacionais para entrar na universidade. Só para você ter uma noção, eu trouxe aqui um exemplo na tela de quais seriam os requisitos de competência para o falante que estivesse no nível A. O nível A é o nível A1 e o nível A2. Como a gente viu aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Então, o falante ou o aprendiz, ele teria ali o nível de proficiência A,
o nível de proficiência B e o nível de proficiência C. Cada um deles são descritos lá no documento. Karine, onde está esse documento? Calma, grande concurseira, que eu já deixei o link do documento aqui na descrição do vídeo para você baixá-lo e para você ler, caso tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre esse conteúdo, tá? Esse quadro de referências, ele é tão importante, ele se tornou assim tão útil e utilizado por diferentes países, que ele aparece não somente nos livros didáticos, e aqui eu coloquei um livro de língua inglesa, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, esse livro que é um livro da coleção English File, quem trabalha com abordagem comunicativa ou com a formação continuada, né, na abordagem comunicativa, já deve ter observado que lá na contracapa do seu livro, se você tem um English File ou qualquer outro livro, dá uma olhadinha que aparece ali essa referência, tá? Essa referência aparece não somente nos livros didáticos de ensino, mas ela aparece também dos livros de literatura, como você está vendo aqui nesse livro da Macmillan, aonde a Macmillan tem aqui, aonde ela divide os níveis dos seus livros, mas aqui embaixo, ó, no British English, estão vendo aqui, ó, ela divide esse livro aqui, é um livro interessante para quem estiver desenvolvendo as suas habilidades e tiver um nível de competência ou de proficiência A1 na língua inglesa, tá? Isso é só para ilustrar o que é que vem a ser e como isso é importante e tem sido tomado como referência, não somente nos testes, como também nos materiais que nós utilizamos em sala de aula. Professor, hoje em dia, que trabalha com abordagem comunicativa, precisa levar em consideração, precisa consultar ali quais são as competências exigidas para cada nível e observá-las antes de fazer o seu plano de aula. Bom, para além dessa questão das competências e da proficiência, vamos dizer assim, existem algumas informações importantes que devem ser consideradas sobre esse documento. Esse documento, ele contém alguns conhecimentos, alguns conceitos-chave. Desses conceitos, nós temos aqui o conceito de conhecimento declarativo, que é sobre o saber, o conhecimento procedimental, que é o saber fazer, e a competência, que é a habilidade e a capacidade de utilizar este conhecimento. Todos esses conceitos aqui, eles estão relacionados com também competências comunicativas, que é a competência existencial das habilidades sociais, a habilidade de aprender e a competência linguístico-comunicativa como nós conhecemos. Bom, além desses conceitos-chave, nós temos também 3 dimensões importantes que devem ser consideradas e caso você tenha interesse em aprofundar o seu conhecimento, não se esqueça que o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. São as atividades linguísticas, os domínios em que as atividades linguísticas ocorrem, as competências que uma pessoa obtém quando se envolve nessas atividades linguísticas, tá? E além disso, nós temos 4 tipos de atividades linguísticas: a percepção, a produção e a interação, que são melhor explicadas dentro do próprio documento. Bom, mas vamos agora ao que realmente interessa. Como é que esse tipo de conteúdo é cobrado dentro de uma prova de concurso público? Eu trouxe aqui uma questão da banca Access de 2022, aplicada para a Prefeitura de Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui nessa banca nós temos o seguinte enunciado, olha: os principais conceitos teóricos utilizados no quadro europeu comum de referências para línguas são... Bom, nós tratamos dos conceitos-chave, vou voltar aqui o slide. Quais são eles? Conhecimento declarativo, o saber, conhecimento procedimental, saber fazer, e a competência, que é a capacidade, habilidade de utilizar esses conhecimentos. Então, voltando ali para a nossa questão, a resposta correta é a letra A, aqui nessa questão. Porque nós temos aqui o conhecimento declarativo, o conhecimento procedimental, mas temos a inteligência, isso não aparece.
Temos também aqui o autoconhecimento, não aparece, tá errado, tá? E o conhecimento nato para realizar qualquer atividade, bem esdrúxulo, né? Esdrúxulo. E aqui, a competência e o conhecimento nato para realizar tarefas específicas. Ou seja, nada a ver de acordo com o que tem lá no documento. Fica à vontade para consultar esse e o outro artigo científico que eu coloquei aqui embaixo, caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre esse conteúdo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, considere deixar o seu like. E não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Está aqui uma ótima oportunidade para ficar sempre atualizado com os concursos, com os assuntos dos concursos públicos para professores de língua inglesa. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua paciência. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.